Ok, irmão, graça e paz. Olha aí, terça-feira abençoada, estudo magnífico, livro de Atos dos Apóstolos. Leiam, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e versículo de 1 ao 26. Ok? Vamos basear todo o nosso estudo aqui. Ok? Vamos resumir aqui o que nós vamos fazer. Nós vamos estudar ali sobre Cristo vai e o Espírito Santo vem. Ou seja, estamos falando sobre a ressurreição de Cristo, uma verdade incontroversa, né? Ou seja, foi uma coisa real, Jesus ressuscitou e ele foi para o céu, mas ele vem buscar a sua igreja, ok? Se preparem aí, ok? Né? Então, nessa visão, nós vamos ver que a ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, a continuidade do ministério de Jesus. Então, o mistério de Cristo Jesus foi marcado pela ação e pelo ensino. Ou seja, aquilo que Jesus ensinava, tá certo? Ele fazia a ação dele, ele ensinava como era que estava e ele vivia aquilo ali. Interessante, ok? Também vamos ver ali, em segundo lugar, que é as provas da ressurreição de Cristo. Então, a Bíblia vai dar muitas provas, tanto a morte de Cristo como a sua ressurreição foram fatos públicos e verificáveis. Tudo ali comprovou que realmente Jesus havia ressuscitado, tá? Só assim por cima, olha, vamos lá no PG estender esse ensinamento, ok? E nós vamos ver aqui também a promessa do Espírito Santo, tá certo? Então Jesus prometeu que o Espírito Santo ele ficaria conosco, estaria conosco, né? Vai para Jerusalém, de lá vai receber do alto, o Espírito Santo vai descer sobre vós e você vai ser a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, essa promessa do Espírito Santo é uma dádiva do Pai, é um presente de Deus para conosco. Em primeiro lugar, a promessa realmente é de Deus, é a promessa do Pai. Ele prometeu o Espírito Santo e a igreja deveria esperá-lo. Fique lá em Jerusalém, até do alto você vai revestir do Espírito Santo. Então, se Deus deu essa promessa, com certeza ele cumpriu e nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Ok, querido? Então, com essa realidade da promessa do Pai, nós ainda vimos que o batismo com o Espírito Santo também é uma promessa, não é? Ele vai dizer lá em Atos que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então, quando ele derrama esse Espírito sobre toda a carne, há muita controvérsia com relação a esse batismo com o Espírito Santo. Mas para nós o que interessa, não é que esta promessa do Espírito Santo, então ele vai dar no momento em que nós somos batizados, nós quando cremos em Cristo, veja só. Aí nós vemos aqui que aqueles, porém, que entendem que o batismo com o Espírito Santo se dá na conversão, quando nós somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito, quando nós nos convertemos, tá certo? Então essa é a nossa posição enquanto cristão batista. O batista crê dessa forma. Então tem muita versão e momento de a gente falar no PG, tá bom? Bom, aí ainda temos o lugar da natureza do reino, tá certo? Então, como foi essa natureza do reino? Porque os discípulos esperavam que Jesus ele vinha reinar politicamente, porque eles estavam ali presos ao sistema político da época, não é? Então eles estavam lá escravizados, Roma dominando ali, uma política severa, então ninguém tinha direito de nada. Aí o que acontece? Aí Jesus vem, tá certo? Vai mostrar uma visão diferente do reino, tá certo? E Jesus corrigiu essa falsa noção a respeito da natureza, tá certo? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai mostrar que o reino é espiritual, quanto ao caráter internacional, quanto aos membros, e gradual quanto à extensão. É um reino diferente, não é um reino material, é um reino espiritual. Jesus vai nascer no nosso coração
e aí nós vamos reinar com ele eternamente lá na glória, tá certo? E também ele vai falar sobre o revestimento de poder. É preciso poder, irmão, para a gente viver o Evangelho e pregar o Evangelho. E Marcos 1,8, né, que a gente já deu assim a noção, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, Marcos 1,8, vai dizer assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o que é que nós podemos ver aqui? Que esse revestimento de poder, Jesus relaciona os discípulos, né? E justamente ele procura assim, relacionar esses olhos dos discípulos para uma ação missionária, pregar a palavra. E quando essa ação missionária entra nos discípulos, então ele vai dizer assim: você vai receber poder. Poder lá do alto, para que o Espírito Santo, então, ele se reviste e você tenha força de poder para pregar a palavra do Senhor. Ok? Então, poder. O poder que a igreja recebe não é político, intelectual ou material, mas é um poder espiritual. O Espírito Santo vai estar conosco, meus irmãos, para pregar a palavra, né? E o poder de testemunho do Evangelho, tá certo? Então, é uma palavra-chave do livro de Atos, né, que aparece 29 vezes de forma de substantivo ou verbo, tá certo? Então, é uma ação. A fonte desse poder é o Espírito Santo, e esse poder é dado para que a igreja seja testemunha de Cristo até aos confins da terra. Entendeu? A igreja tem que ter o Espírito Santo para pregar a palavra. Olha, que lição magnífica. É muita lição aqui. Leia Atos dos Apóstolos de 1 ao 26. E hoje à noite, sem falta, no PGM mais próximo da tua residência. Olha aí, você ainda não veio para o PG? Que vergonha, irmão. Poxa. Vem aqui, olha, pede o poder do Espírito Santo na tua vida. Quebra essa cadeia que Satanás está te trazendo para você essa prisão. Olha aí, conto com você hoje à noite, ok? Olha, esse estudo aqui que nós vamos fazer, irmãos, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não tem outra finalidade, tá bom? Para que o nome de Jesus seja glorificado e a nossa vida seja fortalecida em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Ele nos abençoe.